Fala, nação rubro-negra, finalmente voltou o futebol e hoje a gente vai ter Flamengo versus Grêmio. Vou falar para vocês onde vai passar essa partida e também o horário do jogo. A escalação com os jogadores improvisados, que eu já tinha passado para os senhores ontem, e a gente vai falar também sobre a escolha duvidosa da Globo, né? Preferiu passar Palmeiras versus Botafogo do que passar Flamengo versus Bolívar. Complicada essa situação, mas a gente já tem a data desse jogo, Flamengo versus Bolívar. Eu vou passar para vocês o horário, onde assistir e também o dia do jogo. Sobre a premiação da Libertadores da América, subiu um pouquinho mais o valor, a Conmebol, e eu vou passar esses valores para vocês, mas já adianto que é mais de 150 milhões de reais para quem for campeão da competição. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nos seus grupos de WhatsApp e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação, apesar dessa notícia que veio há pouco tempo, né, da staff do Claudinho ter oferecido ele ao time do Flamengo, para mim não tem muito cabimento essa notícia. Vamos parar para pensar. O jogador é titular absoluto do Zenit. O presidente do Zenit, ele já falou que não vai liberar o Claudinho, que é pura fantasia qualquer especulação do Claudinho fora do Zenit. Ele tem contrato até junho de 2027. É um dos melhores jogadores da Rússia. Então, a gente até gostaria de ver ele no time do Flamengo. Eu gostaria, sinceramente, de ver o Claudinho jogando com vermelho e preto. Só que ele não vai vir para o Flamengo. A verdade é essa. O Zenit não vai liberar ele abaixo de 150 milhões de reais. E o Flamengo não vai pagar 30 milhões de euros pelo atleta. Então, toda janela surge a mesma notícia. O Claudinho pode vir para o Flamengo. A staff do Claudinho está conversando com o Flamengo. Mas o que adianta o Flamengo se acertar com o atleta, se acertar com a staff do atleta, se existe um clube que detém os direitos dele e que cobra um valor de mais ou menos 150 milhões de reais para poder liberar o atleta, 160 milhões de reais. Então é meio surreal essa notícia, esse valor do atleta, que é praticamente o valor da Libertadores da América, do campeão da Libertadores da América, juntando todas as fases. Então é um valor surreal, o Flamengo não vai pagar a multa inteira e o Zenit não vai liberar o atleta. Para mim é um ponto final nesse assunto do Claudinho, mas a gente sabe como é que é o mercado da bola, né? Quando chega perto da janela, surge milhões e milhões de especulações, até mesmo para colocar o atleta com valor mais alto. Né? Quando o Flamengo procura algum atleta, o valor dele sobe. Então, às vezes, os agentes do atleta, eles colocam o Flamengo para subir o valor do mesmo. Falando sobre Libertadores da América, já está definido o horário e a data das partidas do Flamengo contra o Bolívar. E a informação péssima para a gente é a seguinte: a Rede Globo não vai transmitir a partida do Flamengo. A Rede Globo, para mim, tem escolhas duvidosas, né? Ela tem o direito de escolher uma partida para poder passar aqui no Brasil em TV aberta. E a partida que eles escolheram foi Palmeiras e Botafogo. Então a partida do Flamengo vai ser jogada em 2 quinta-feiras, sem transmissão por TV aberta. Isso me deixa triste, porque a maioria dos torcedores do Flamengo não tem TV a cabo, então vão ter que recorrer àquele barzinho perto de casa, né, como muita gente já fez, para poder ver a partida do Flamengo, e essa partida vai ter transmissão pela ESPN. A partida vai ser jogada dia 15 de agosto e também dia 22 de agosto, às 21h30, horário de Brasília. Então, anotem na agenda de vocês a data, o horário, porque vai ser uma partida decisiva e a gente precisa realmente fazer um bom placar no primeiro jogo, porque a partida de volta vai ser lá na altitude. A gente sabe que o Flamengo geralmente se complica, mas o time do Bolívar não é esse monstro todo. Se a gente jogar com garra, disposição e com o time completo, a gente consegue a vitória até mesmo lá em cima, no alto da montanha. E por falar em Libertadores, o valor da premiação da Libertadores, ele já foi divulgado. Se a gente juntar todas as fases de grupo até ser campeão, o valor dá em torno, juntando tudo, de 30 milhões de dólares. Isso dá mais ou menos 160 milhões de reais de premiação. Um valor bem alto, ajuda qualquer clube. Não é porque o Flamengo está sadio financeiramente que o Flamengo não precisa dessas premiações. O Flamengo precisa muito dessas premiações para chegar no final do ano com aquele valor redondinho de 1,5 bilhão de reais, que é um valor que a gente gosta muito de ver, né? Porque há muito tempo atrás a gente tinha uma receita anual, em 2013, de mais ou menos 270 milhões de reais. E hoje em dia a gente conseguiu quitar a nossa dívida
e temos aí um valor anual de mais de 1 bilhão de receita. Então, bem legal a gente ver essa premiação aumentando da Libertadores, e se Deus quiser, no final do ano, a gente vai conseguir levantar esse caneco, porque é um campeonato importantíssimo e a gente precisa, né, vencer mais uma Libertadores, porque é uma sensação excelente que fica nos nossos corações, né? E falando sobre a partida de hoje contra o Grêmio, o Flamengo está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro com 14 pontos e o Botafogo está na primeira colocação. Então, essa partida está valendo a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai entrar com algumas modificações, mas antes de falar sobre a escalação desse jogo, sobre o horário desse jogo, eu quero falar com vocês sobre a agenda do Flamengo com esses desfalques da data FIFA. Vamos lá, o Flamengo vai pegar hoje o Grêmio em casa, depois vai pegar o Atlético Paranaense fora, o Bahia em casa, o Fluminense no Maracanã, que é em casa, né? É clássico, Juventude fora, Cruzeiro em casa, Atlético Mineiro fora, partida dificílima, Cuiabá em casa e Fortaleza em casa. O Flamengo, para essa partida de hoje, tem algumas modificações conforme eu falei com vocês. 8 horas da noite é o horário da partida e essa partida vai ser transmitida pelo Premier. O Flamengo deve entrar em campo com o Rossi no gol, lateral direito Wesley, o lateral esquerdo improvisado, o Léo Pereira. Na zaga do Flamengo, o Fabrício Bruno ao lado do Davi Luiz. Na parte de volante a gente vai ter o Igor Jesus ao lado do mais um improvisado, né, que é o Léo Ortiz. E apesar de alguns jornalistas terem falado que o Léo Ortiz não iria bem nessa função, para mim ele consegue mandar muito bem em qualquer região do campo, irmão. Até como atacante, acredito que o Léo Ortiz vá bem. Então o Léo Ortiz na parte de volante, um pouco mais à frente o Lohan, aberto pela direita ali no meio campo, um pouquinho mais para o ataque o Gerson, que conseguiu se firmar naquela função e está indo muito bem, e no ataque o Cebolinha junto com o Pedro. Flamengo vai precisar da vitória, porque a gente tá jogando em casa e a gente vai sofrer muito nessa data FIFA com os desfalques. Então esse jogo é fundamental a gente conseguir os 3 pontos. A torcida do Flamengo já comprou a maioria dos ingressos, então vamos ter casa cheia no Maracanã. E para mim o placar dessa partida é 1-0 o time do Flamengo, e o mais importante para mim é realmente conseguir os 3 pontos. Então é aquela velha história, né, galera? Se o time do Grêmio jogar muito recuado, que a gente consiga explorar as jogadas de linha de fundo, principalmente com o Wesley, que vai ser o único lateral, melhor dizendo, o único lateral de ofício. O Léo Pereira não é lateral de ofício, então o Wesley vai ficar com essa função de fazer uma jogada ali junto com o Gerson, cruzar a bola, explorar a linha de fundo caso o Grêmio jogue recuado. E um outro artifício que o Flamengo pode usar também são chutes de fora da área, que geralmente o Flamengo não explora muito, mas se a gente jogar contra um time retrancado, aí a gente precisa também chutar de fora da área. O Grêmio vai tentar aquela bola marota, mas se o Flamengo fizer um gol logo de início ou no meio do jogo, o Grêmio vai ter que se abrir, e aí o nosso ataque ele é matador, né? Independente dos jogadores, o nosso ataque tem muita qualidade. É isso, se vocês quiserem botar o palpite de vocês, por favor, coloquem aqui embaixo do vídeo. Fiquem com Deus, tamo juntos, até a próxima e fui!